E aí, meu povo, tudo bem? Vamos para o nosso quinto dia de reflexões bíblicas hoje. E eu não sei se alguém mais faz isso, né, além de mim. Mas dentro da leitura bíblica anual, a gente sempre acaba lendo dois textos no Antigo Testamento e dois textos no Novo Testamento. E uma coisa que eu faço há algum tempo, sempre que eu me proponho a tentar fazer um plano de leitura anual, é perceber como que os textos daquele dia se relacionam, né? É claro, quem faz um plano de leitura anual, né, ou seja, o criador daquele plano específico, dificilmente ele faz ou ele coloca aqueles textos específicos com esse propósito, né? Então, o que eu estou falando aqui não é que o plano de leitura traçou aquela leitura do dia pensando naquele tema. O que eu estou falando aqui é que eu tento analisar os textos e perceber se existe alguma conexão entre eles. Algum tema que os conecta e que eu posso tentar aplicar ali no meu dia. É claro que Cristo é o tema que une toda a palavra de Deus, mas eu queria ir mais além. E hoje, o que nós vamos entender um pouquinho aqui hoje é sobre esperança. O lugar da esperança dentro da vida cristã. Eu ouvi uma frase hoje, em um podcast que eu estava ouvindo, que eu vou parafrasear, e ela dizia mais ou menos assim, que o que faz você viver o presente é a esperança do amanhã. Ou seja, você só consegue viver inteiramente aqui, agora, no hoje. Você só consegue dar tudo de si hoje para sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja, para os seus amigos, para o seu próximo, porque você tem expectativa, você tem esperança no amanhã. E os textos de hoje, coincidentemente ou não, falam muito acerca disso, sobre essa esperança. Eu vou ler 4 textos, não vou ler todos eles, mas no sentido assim, sua extensão, mas eu vou tocar um versículo de cada um desses textos para você entender um pouco comigo o que é que eu quero dizer. O primeiro texto de hoje está lá em Gênesis capítulo 12, certo? Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vou ler agora Salmos 5. Salmos 5, versículo 3, diz assim: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 3. Diz assim: versículo 1, tá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Atos, capítulo 5. É o último texto de hoje, para vocês entenderem o que é que eu quero dizer. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, Jesus. Cadê? Atos capítulo 5, versículo 41 e 42. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vejam, cada um desses textos estão falando sobre assuntos diferentes. Em Gênesis, Deus está chamando Abraão, e Abraão inicia sua jornada de peregrinação rumo à terra de Canaã. Chega um momento em que ele se separa de Ló. Ló vai para a área de Sodoma e Gomorra, que é a planície do Jordão, e Abraão vai para uma outra área que era mais montanhosa. Quando chega nessa área, Deus manda Abraão olhar para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. E diz a ele que tudo aquilo que ele vê será dele. Que se pudessem contar as areias do chão, seria a quantidade de descendentes que Abraão teria. Lá no Salmo 5, né, é um salmo de Davi, e Davi fala que ele coloca diante de Deus as suas orações e aguarda com esperança. Mais à frente, ele vai destrinchar um pouco sobre essa esperança, e essa esperança está atrelada à confiança em Deus. Aqui em Mateus 5,
ou Mateus 3, perdão, temos João Batista, o prenúncio de João Batista. E o que João Batista pregava era o arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo. E ele mais à frente vai falar sobre aquele que haveria de vir, que era o Messias prometido, e sobre quem ele não era digno, nem mesmo de carregar as suas sandálias, desatar as suas sandálias, depende um pouco ali da versão que você esteja lendo. E por fim, nós temos os apóstolos sofrendo o primeiro caso de perseguição, né, após a ressurreição de Cristo ali, mais ou menos, que é quando eles são presos pelo Sinédrio, né, pelos saduceus na época, e eles são soltos e eles se acham dignos, né, eles ficam felizes porque foram dignos de sofrer pelo nome, que é o nome de Cristo. E eles continuam, né, o texto fala que eles continuam a pregar de casa em casa, de porta em porta, que Jesus é o Cristo. E essa era a sua esperança. Veja, a esperança, ela está muito ligada com a fé, né? Às vezes é muito difícil, teologicamente falando, você conseguir distinguir uma coisa da outra, né? Fé e esperança são dois conceitos teológicos que caminham muito juntos. E eu não vou me dedicar aqui a tentar fazer essa separação. Então, talvez algo que eu vá falar aqui se adeque mais à fé e outras coisas se adequem mais à esperança. Mas o ponto central do que eu quero falar é sobre essa esperança. Abraão, ele tinha uma esperança. Ontem nós falamos sobre a fidelidade de Deus. E é claro que a fidelidade de Deus fundamenta a esperança do cristão. Se Deus não fosse fiel, nós não poderíamos ter esperança em coisa alguma. Porque se ele não consegue cumprir com sua própria palavra, isso significa que qualquer outra coisa que ele nos prometesse estaria fadada ao fracasso, estaria fadada a simplesmente não acontecer. Porque ele não cumpre as suas palavras, ele não é fiel. E eu não posso ter esperança em algo que não vai acontecer. Esperança não é expectativa. Expectativa é algo que você tem acerca de um futuro que você não conhece e que pode ou não acontecer. A esperança, assim como a fé, é a certeza das coisas que não se veem. Nós, como cristãos, temos esperança de que Cristo há de voltar, mas essa esperança ela não é vazia. Essa esperança ela é confiante, ela é sólida, né? Paulo vai dizer lá em Coríntios, salvo engano, 1 Coríntios, que existem três coisas, que é a fé, a esperança e o amor, né? Mas que somente o amor perdurará, porque uma vez que Cristo volte, tanto a esperança quanto a fé não precisam mais ser alimentadas dentro de nós. Nós temos esperança na vinda de Cristo. Nós esperamos ansiosamente pela vinda de Cristo. Só que essa esperança, ela não pode ser vazia. E por que a minha esperança poderia ser vazia? A minha esperança é vazia sempre que o meu presente não é atingido por aquilo que eu espero do meu futuro. Vamos supor, eu tenho uma esperança de ser rico, certo? Eu tenho uma esperança de ser rico. Mas se hoje eu não faço nada para tornar essa minha esperança uma verdade, eu só vou esperar, mas eu não vou ter esperança. Eu vou ter a expectativa de ser rico, mas sem nunca colocar em prática meios que me levem até aquele lugar que eu expecto chegar. A esperança, por outro lado, ela precisa atingir o meu presente. Eu preciso que o meu presente seja inundado pela esperança que eu carrego no meu coração. Se eu tenho uma esperança na volta de Cristo, eu não posso simplesmente sentar e aguardar até que Cristo retorne. Eu preciso hoje viver uma vida que dignifique, que apresse, né, como diz a palavra de Deus, a vinda do Messias. Enquanto a minha vida não for vivida de forma digna do Evangelho de Cristo, a esperança que eu digo ter na sua vinda, a esperança que eu digo ter na sua fidelidade, a esperança que eu digo ter na eternidade, ela é apenas uma palavra desprovida de qualquer sentido, né, esvaziada do seu conceito e do seu poder. O maior poder que a esperança tem dentro do coração do homem é atingir fatalmente o seu presente. Enquanto o meu hoje não for inundado da presença de Cristo, enquanto o meu hoje não for inundado de uma grande expectativa e de uma esperança que não vacila de que Jesus vai voltar, eu não posso dizer que tenho esperança na vinda do Messias. Eu não posso dizer que aguardo com expectativa o retorno do meu amado. Porque o meu dia a dia, o meu hoje, depõe contra mim. Um homem que diz querer casar, mas ele não trabalha, ele não estuda, ele não tenta ser um homem melhor, ele não tenta ser um cidadão melhor, ele não tenta ser uma pessoa melhor, ele não pode esperar casar-se com ninguém. Porque mulher nenhuma vai querer um homem que seja completamente esvaziado de sentido em si mesmo.
Ninguém quer casar com uma pessoa que não trabalha, com uma pessoa que não estuda, com uma pessoa que não, com quem não se consegue conversar, com uma pessoa com quem não se pode planejar o futuro. E veja, ninguém vai suprir todas as expectativas do outro, claro. Mas nós precisamos entender que aquilo que eu espero do meu futuro precisa ser pavimentado no meu hoje. E com Cristo não é diferente. É claro, Cristo não depende de mim e nem de você para retornar. Mas ele nos chama como seus co-herdeiros. E como co-herdeiros somos co-participantes da obra que o Senhor está executando em toda a história de redenção da humanidade. Ele nos chama de filhos, mas também de co-participantes da sua herança. E como co-participantes, nós precisamos participar. Nós não podemos dizer para Deus ou para os homens que esperamos a vinda de Cristo quando as nossas atitudes hoje, neste dia que chamamos hoje, não são atitudes daqueles que estão participando da obra de Deus. Deus quer ser desejado pelos seus filhos. Deus quer ser desejado e amado pelos seus filhos. Mas, acima de tudo, Deus deseja ser glorificado por tudo aquilo que Ele criou. Se hoje nós não efetuamos ações, se hoje nós não pensamos, se hoje nós não olhamos ou não falamos sobre Cristo, ou sobre aspectos que estão relacionados com Cristo, a sua volta, o seu sacrifício e o plano de redenção, como João Batista fazia, anunciando o arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, nós não podemos dizer com certeza e sem nenhum tipo de vacilo que aguardamos Jesus voltar. O que nós estamos esperando é apenas o tempo passar. E essa não é uma vida digna do Evangelho de Cristo. Paulo diz que o Evangelho de Deus ele é poder. Ele é poder para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Se esse Evangelho, que é um poder transformador, não me transforma no hoje, eu não posso esperar que ele vai me transformar no meu amanhã. O Evangelho ele não pode agir no passado. O Evangelho não pode agir no futuro. Ele só pode agir no hoje. O poder de Deus é um poder de hoje, é um poder do presente. Não significa que Deus não seja soberano sobre o passado, presente e futuro. Não se diz respeito a isso. A questão é que você não está no futuro, eu não estou no futuro, assim como eu também não estou mais no passado, e você também não. Nós estamos aqui no hoje. E esse evangelho, que é um poder transformador de Deus, precisa me transformar aqui hoje. Então essa esperança que nós afirmamos ter na vinda de Cristo, essa esperança que nós afirmamos ter de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, essa esperança que Abraão tinha de que Deus daria a ele a terra por descendência, a esperança de que Davi tinha de que quando coloca suas orações diante de Deus, ele pode aguardar com esperança, a esperança que os apóstolos tinham que após serem perseguidos, continuarem a pregar que Cristo é o Senhor, ou que Jesus é o Cristo. E a mesma esperança que João Batista pregava sobre a vinda do reino dos céus e a necessidade de arrependimento é uma esperança que trabalhava neles no hoje. Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Ela só se cumpriu posteriormente na vida dos seus descendentes. João viu o Cristo, mas ele não viu o reino dos céus chegar com plenitude, né? Ele viu o Jairo ainda não. Do mesmo jeito, os apóstolos pregavam que Jesus é o Cristo e tinham visto a Cristo, viram Cristo ascender aos céus e se assentar à direita de Deus, mas eles também não conseguiram vislumbrar, enquanto em vida, o reino completo. Assim como nós, estamos vivos, mas o reino de Cristo ainda não está aqui de forma completa. O que caracteriza, o que me une, assim como a você, aos apóstolos, a João Batista, a Davi e a Abraão, precisa ser uma esperança que trabalha no meu hoje. Todos esses homens que foram citados aqui neste vídeo viveram vidas dignas do Evangelho. Viveram como se Jesus fosse retornar agora. Não como se ele fosse retornar amanhã, mas como se fosse iminente. Jesus vem agora. Ele vem hoje. E a minha expectativa, ela não é vacilante. Ela é vibrante, ela é tão alarmante que eu não posso viver hoje sem aguardar ansiosamente pela vinda do meu amado. Essa expectativa, essa esperança que inunda os corações dos cristãos em todas as épocas, é essa esperança que também precisa inundar os nossos corações hoje e nos fazer viver vidas dignas do Evangelho. Mas essa vida só pode ser vivida com base numa esperança, que trabalhe o meu hoje, que alimente o meu coração agora, que me nutra de expectativas de que até que eu adormeça neste dia, Jesus voltará. E eu vou viver incansavelmente
para que todos os dias eu espere como se naquele dia fosse o dia em que ele fosse vir. Para que assim eu não seja achado em falta, para que assim o meu coração seja transformado pelo poder do Evangelho, para que assim eu possa me tornar íntimo do Espírito Santo e viver uma vida de santidade e de obediência ao Senhor. A minha oração hoje, nesse vídeo que é um pouco mais longo, é para que Deus possa nutrir a esperança dos nossos corações hoje, para que hoje vivamos como se o amanhã não existisse.